Salmos de número 37, versículos... o versículo 4, nós vamos focar nele, mas eu te convido para acompanhar a leitura do versículo 1 até o versículo de número 4. Faz muito sentido a gente ler esses 4 versículos para aquilo que a palavra de Deus vai falar conosco nessa noite. Os Salmos de número 37, versos de 1 a 4. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse vai ser o versículo foco na nossa atenção nessa noite. Se você puder orar comigo nesse momento, fechando os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nos ajude nessa noite a acessar o seu coração, produzindo para o Senhor deleite, prazer. Nós queremos gerar alegria no seu coração. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e nos favoreça nessa noite, Senhor. Senhor, mostra-nos o caminho para gerar prazer e deleite ao seu coração. Essa é a nossa oração nessa noite, enquanto olhamos para a sua palavra. E fazemos essa oração no nome santo de Jesus. Amém. Como gerar deleite no coração de Deus? Como gerar prazer no coração de Deus? Pelas Escrituras nós sabemos que nós somos abençoados por seguir os princípios da palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós descobrimos que seremos abençoados por cumprir a lei de Deus. Pela palavra de Deus nós descobrimos que seremos abençoados se nós seguirmos os mandamentos de Deus. Mas se você quer ser encontrado de uma forma diferente, se você quer ser encontrado com o favor de Deus, você precisa provocar prazer ao coração de Deus. Nós precisamos gerar deleite no coração de Deus. Por que devemos buscar o favor de Deus? O favor de Deus é algo incrível na nossa vida. Primeiro, porque favor não tem a ver com merecimento. Se você cumprir os princípios da palavra de Deus, Deus vai recompensar você. Isso é ótimo. Se você cumprir as leis de Deus, Deus vai recompensar você. E isso é ótimo para a gente. Mas o favor de Deus é quando Deus olha para uma pessoa e decide pelo coração dele, por você ter tocado o coração dele, por você ter dado prazer ao coração de Deus, Deus decide, pela sua boa vontade, favorecer você. No favor de Deus, não existe um trabalho que você possa fazer. No favor de Deus, não existe nenhum princípio que você tem que seguir para você alcançar o favor de Deus. O favor é uma recompensa do deleite que nós provocamos ao coração de Deus. O favor de Deus é uma recompensa do prazer que nós provocamos no coração de Deus. E por que o prazer é importante para Deus? Simples. Todos nós aqui temos a compreensão de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o prazer e o deleite é importante para nós, a gente também parte do entendimento que o deleite e o prazer também é importante para Deus, porque fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Quando diz respeito a nós, seres humanos, existe um sistema de recompensa que Deus instalou no nosso cérebro, que tem como base o prazer. Todo sistema de recompensa no nosso corpo, na nossa vida, parte dessa constituição cerebral que Deus nos deu, tendo como princípio experimentar prazer. Quando uma pessoa está experimentando prazer, existem ali aquilo que é reconhecido como neurotransmissores, como por exemplo a dopamina. E a dopamina, ou o prazer, ou o deleite, influencia todo o comportamento humano. Tudo que você é hoje, tudo que tem a sua atenção hoje, está relacionado ao prazer que essa coisa tem, que essa situação tem da sua atenção.
Por quê? Porque o cérebro, ele interpreta os benefícios do prazer e, através disso, ele nos recompensa com as questões neurais, químicas. Deus implantou isso dentro de nós. O prazer, o deleite pessoal em si, ele não é pecado. Não é pecado por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando olha para a gente, nós também podemos colocar prazer. Existe um caminho para o coração de Deus, onde nós provocamos nele deleite, prazer. E ele então vem e nos favorece. Todo esse mecanismo de recompensa, de prazer, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o que motiva um comportamento? O comportamento, por exemplo, de alimentação. Se nós não tivéssemos, se você não conseguisse eleger um prato que você gosta, uma comida que você gosta, provavelmente nós não iríamos nos alimentar e provavelmente nosso corpo iria entrar em falência, porque não iria produzir energia e tudo mais. Mas Deus implantou esse negócio na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso corpo, que a gente tem o prazer de comer. E ao ter o prazer de comer, isso é importante para a nossa sobrevivência. Quer ver um outro exemplo? A reprodução humana. Se o sexo não existisse na nossa vida e produzisse prazer para nós, certamente não haveria multiplicação da humanidade. Porque é desse lugar que nasce a questão da reprodução humana. Outro exemplo, socialização. Socialização, eu sei que a gente está num tempo hoje que a maioria de nós preferimos ficar sozinhos. Mas isso é um problema que a gente precisa corrigir. Por quê? Porque nós somos feitos, seres humanos, para se socializar. Quando Deus diz, olha para a gente, para o homem no Jardim do Éden, diz, não é bom que esteja só, ele não está falando só a respeito do casamento. Ele está falando também que nós deveríamos ter outras pessoas ao nosso redor, com quem nós tivéssemos prazer de andar, alegria de andar, para que a gente pudesse viver nesse ambiente de socialização. Nosso cérebro, ele criou um sistema de recompensa que faz com que a gente caminhe com algumas pessoas e deseje se socializar. Quando você não tem desejo de estar perto de alguma pessoa, quando você não tem desejo de estar perto de pessoas, provavelmente você deve ter algum problema nessa questão aí a questão neural mesmo, né? Provavelmente você está precisando de tratamento. Eu sei que a gente anda muito desapontado com as pessoas e tudo mais, mas tem pessoas na sua vida que, quando você caminha com ela, você sente alegria, você sente prazer. Só de estar perto daquela pessoa, sua atmosfera muda. Só de você estar perto daquela pessoa, por mais que você teve um dia difícil, ela consegue tirar um sorriso de você. Por mais que ela teve um dia assim, cheio de batalha, mas ela está perto de você e ela causa um refrigério na sua vida. E você então tem um deleite, tem um prazer de andar com aquela pessoa. Outra coisa que nos dá prazer, as nossas conquistas. As conquistas pessoais, elas geram prazer, alegria, contentamento. Quando você consegue começar uma coisa e terminar aquela coisa, por exemplo, quando você começa a ler um livro e você termina de ler um livro, dá um prazer muito grande. Eu consegui de ler um livro de 100 páginas, de 200 páginas, olha quanta coisa eu aprendi aqui. Não sei se você é assim, se você corre de leitura. Tudo bem, já teve épocas na minha vida que eu odiava livros, mas em algum momento eu passei a gostar de livro. Quando eu termino de ler um livro, me dá um prazer muito grande. Quando a gente termina um projeto, você começa algo na sua vida e você diz, concluir, isso provoca um prazer, um deleite na sua alma. Quando você termina algo que você começou. Por isso, você precisa ter esse absoluto compromisso em começar e terminar as coisas. Preste atenção nisso, porque às vezes a gente é bom de iniciativa, mas é ruim em acabativa. Existe essa palavra? Não existe, né? Respeita a minha burrice aqui. Mas você entendeu o que está acontecendo aqui, né? Assim, desenvolva na sua vida esse compromisso com você mesmo, de começar algo e terminar algo. Por quê? Porque quando você começa algo e você termina algo, isso gera em você uma satisfação, um deleite, uma alegria muito grande. Quando você começa algo e você não consegue terminar,
isso gera em você desrespeito. E você vai acumulando desrespeito na sua vida, e você vai perdendo o sabor da vida, os aromas da vida, as cores da vida. Talvez seja por isso que você olha para a sua vida e você não vê tantos encantos, tantos encantamentos. Por quê? Porque você consegue começar, mas você não consegue terminar. Irmãos, em nome de Jesus, ir até o fim das coisas, começar e terminar, é muito importante para a gente. Muito importante. Talvez você possa começar com pequenas coisas. Vamos olhar para o campo do nosso relacionamento com Deus, da espiritualidade. Quando você termina um tempo de jejum, como é que você se sente? Pastor, eu me sinto com fome. Calma, eu sei que sim. Eu sei que você se sente com fome, mas você consegue entender que quando você começa um jejum e você consegue terminar, há uma alegria, um deleite no seu coração, que você fala, eu consegui. Gente, há 7 anos atrás, Deus me deu um direcionamento, que eu deveria jejuar por 40 dias, só me alimentando com água. Eu sei que algumas pessoas desconfiam dessa minha trajetória, mas eu tenho aqui minha esposa e minhas filhas que me acompanham no almoço de domingo, e elas falam assim, eu não sei como o senhor consegue, a gente está aqui almoçando, e o senhor está aí conversando tranquilo. Por que isso acontece? Porque, assim, é um foco, é uma determinação. Quando eu termino os 40 dias de jejum, à meia-noite, eu tomo um caldinho, o corpo inteiro reconhece que eu estou tomando algo com sal. Irmãos, eu terminei o jejum agora, fazem acho que um pouco mais de 30 dias, talvez nem isso. E justamente caiu naqueles dias de temperatura baixa aqui. Quando você faz um jejum prolongado dessa forma, e eu estou compartilhando isso com você apenas para animar você, para você fazer um jejum também de 40 dias, num jejum tão longo como esse, o seu organismo está preparado para você se defender. Então ele se preocupa com os sistemas mais importantes do corpo. As pontas do meu dedo, os pés, eles ficam muito frios. Passei muito mal esses dias de jejum. Preciso colocar um cobertor aqui porque eu não estou conseguindo dormir. Dormia com agasalho, 2 cobertores, porque passava muito frio. Mas que alegria é se olhar para trás e falar, meu Deus, obrigado, eu venci. Não peguei nenhuma doença. O Senhor me guardou, me protegeu. Como é bom você terminar, começar e terminar. Talvez você não esteja ainda com essa dinâmica de fazer um jejum de 40 dias, mas se você fizer de 3, se você fizer de 3 horas, de 3 dias, de 21 dias, isso é muito importante para você. Comece com coisas pequenas. Comece, mas você termine. Por exemplo, ler a Bíblia. Faça um compromisso de ler a Bíblia. Comece pouco e vai aumentando. Faça um compromisso de oração. Comece por pouco tempo e vai aumentando. Mas você entende que você tem que ter esse compromisso pessoal de você começar algo e terminar algo, aquilo que você começou. Por quê? Porque se você conseguir começar e terminar, isso vai gerar prazer, deleite, alegria em você. Então, por exemplo, você anda com pessoas. Quem te faz sentir bem? Quem te faz sentir a melhor pessoa do mundo? Com quem você quer investir tempo? Com quem você favorece mais? Provavelmente é com alguém que provoca deleite no seu coração. É alguém que provoca alegria, prazer na sua vida. Muitas pessoas, elas se frustram, porque elas dizem assim, eu estou perto dessa pessoa, eu sirvo, eu estou do lado dela sempre que ela precisa, mas ela não me reconhece. Talvez você precisa parar de olhar por esse prisma, e você precisa olhar pelo prisma de, eu estou perto dessa pessoa, estou servindo ela, eu estou ao lado dela sempre que ela precisa, mas será que eu estou gerando prazer na vida dela? Olha só, um exemplo simples dessa dinâmica de você estar perto de pessoas. Aqui nós temos pais, e todo pai e mãe já foi filho um dia. É muito comum dentro da família, os irmãos acharem que o pai e a mãe sempre favorecem mais um do que o outro. Isso é muito comum. E vira uma briga, né? Porque aquele filho que acha que o pai e a mãe não o ama, não o favorece como favorece e ama o outro filho, fica sempre reclamando. Ah, mãe, você sempre apoia ela. Ah, pai, você está sempre ajudando ele. Ah, vocês estão sempre... Por quê? Veja só, todo filho tem direito à herança. Isso é um princípio.
Todo filho vai receber o cuidado do pai. Mas, sem dúvida nenhuma, o filho que mais agrada ao coração do pai e da mãe vai ser favorecido. Não é isso? Ah, pastor, mas esse negócio, nós temos que tratar todo mundo igual, tem que tratar todos os filhos iguais. Irmãos, Deus nos fez com um sistema de recompensa na nossa questão cerebral, de que a gente sempre vai favorecer aqueles que nos traz alegria, aquele que provoca prazer na nossa vida, aquele que traz contentamento. Então, se você é um filho ou uma filha que acha que seu pai e sua mãe está favorecendo mais o outro, você tem que parar de olhar por esse prisma e você tem que começar a olhar pelo seguinte prisma: o que eu estou deixando de fazer que não está alegrando o coração do meu pai? O que eu estou deixando de fazer que eu não estou trazendo alegria para o coração da minha mãe? Porque certamente é isso. Todo filho que gera prazer, alegria, deleite no coração do pai e da mãe, sempre o pai e a mãe vai favorecer esses filhos. Deus nos fez assim. Um dia, filho, quando você for pai e mãe, você vai entender o que a gente está falando. Agora, se nós, como seres humanos, pais e mães, tratamos os nossos filhos dessa forma, você imagina Deus. Por que Deus agiria de forma diferente? Deus vai favorecer os filhos que trazem prazer, deleite para o coração de Deus. Eu tenho essa experiência na minha casa, eu estava até aqui pensando se eu compartilhar ou não, porque as minhas irmãs assistem o culto. Eu espero que elas não ouçam esse. Eu deixei a minha cidade natal quando eu tinha 30 anos de idade, fui para o seminário. Já se passaram 24, 25 anos que eu deixei a minha família, mas por 30 anos eu cuidava de todo mundo, pai, mãe, irmãos. Quando eu saí da minha cidade natal, eu fui me preparar no seminário, meus outros irmãos tiveram que acudir o meu pai, tiveram que começar a se ajudar. Mas veja só o que acontece. Às vezes que eu vou para Guararapes visitar o meu pai e minha mãe, meus irmãos dizem assim: eu não aguento a mãe, eu não aguento o pai. Por quê? Eles ficam falando bem de você toda hora. Isso me irrita. Mas por que eles... Por quê? Porque eu não sei, parece que é você, da terra e no céu. Sabe? Eles só ficam falando, eles não conseguem ver o que a gente está fazendo agora aqui por eles. Mas assim, depois de 24 anos, longe do meu pai e da minha mãe, não cuidando mais deles, o que ficou gravado no coração deles? O meu cuidado. Eu provocava prazer, deleite, satisfação no coração deles. Eles nunca esqueceram isso. Apesar de eu não estar mais lá ajudando eles, tão presente como minhas irmãs estão, como meu irmão está, eles sempre se reportam a mim como alguém do coração deles. Desculpa aí. Irmãs, olhe por esse prisma agora que vai dar certo para você. Traz contentamento e satisfação para o coração da mãe e do pai, que vocês também, o Cláudio vai ser apagado da mente deles. Porque é assim, Deus recompensa os filhos que trazem prazer para Ele, que trazem alegria para Ele. Agora, como? Assim, se você olha para a Bíblia, você vai encontrar Deus falando assim para Davi: encontrei Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração. Se você conhece outras histórias dos outros heróis da Bíblia, por exemplo, como Samuel, a Bíblia não fala isso aqui de ruim de Samuel, só coisa boa de Samuel, só coisa boa de Samuel. Se você ler a vida de Daniel, a Bíblia não fala isso aqui ó, que Daniel fez errado. Sempre Daniel fez coisa boa, mas não está escrito na Bíblia Deus dizendo assim: achei Daniel, homem segundo o meu coração. Achei Samuel, homem segundo o meu coração. Está escrito lá: achei Davi, homem segundo o meu coração. E todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele tem as suas incoerências, as suas falhas, seus desvios morais, o pecado que ele cometeu, o assassinato que ele cometeu, os problemas familiares que Davi tinha. Se eu começar a contar aqui para você, você vai ficar desanimado com ele. Mas entenda que, mesmo Davi tendo as sequelas comportamentais, Deus olhou para ele e falou assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque apesar de Davi viver esses momentos difíceis na vida dele, Davi encontrou um caminho para o coração de Deus, a fim de que trouxe prazer e deleite para o coração de Deus. É lógico, não estou falando para você abandonar os princípios, os valores da palavra de Deus, mas estou dizendo para você, somar aos princípios e aos valores, somar o prazer a Deus,
provocar deleite no coração de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você. Mas essa minha introdução ficou muito grande, então vou falar com você só sobre 2 pontos aqui, mas eu tenho 9 pontos para compartilhar com você. A Bíblia diz assim, olha: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos do número 1, verso 2 diz: antes tenho o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Salmo 102, 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, deleite. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 9, versículo 12: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, como gerar satisfação em Deus? Como gerar deleite em Deus? Como gerar prazer em Deus? Primeiro, tendo fé em Deus. Eu não estou falando de uma fé qualquer, não. Eu estou falando de uma fé verdadeira. Aquela pessoa que entra num estado contínuo de certeza que Deus está com ele. Aquela pessoa que dá todos os seus passos tendo fé de que Deus está com ele, de que Deus está abençoando. Quando uma pessoa confia nessa forma em Deus, quando uma pessoa tem uma fé dessa em Deus, isso gera um prazer no coração de Deus, isso gera um deleite no coração de Deus, e a Bíblia chega a afirmar, e você conhece esse versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que sem fé é impossível gerar prazer ao coração de Deus. Sem fé é impossível gerar deleite em Deus. Quando você demonstra a sua confiança em Deus, quando você demonstra a sua fé em Deus, isso enche o coração de Deus de alegria e Ele te favorece mais do que os outros. Os outros podem estar cumprindo os princípios, as leis, mas Ele olha para você e diz assim: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Quando as meninas, minhas filhas, elas eram pequenas, todas elas têm medo de tempestade. E quando tinha tempestade, elas corriam para o nosso quarto, ficavam entre a gente. E ali na cama, entre nós, apagava a luz, os trovões, os relâmpagos. Mas quando elas estavam ali com a gente, parece que aquele lugar gerava uma confiança nelas, que elas ficavam calmas, tranquilas. É mais ou menos isso que funciona no nosso relacionamento com Deus. É como se você corresse para os braços de Deus e você diz: Deus, a tempestade está grande lá fora, tem raios, tem trovões, a luz apagou, estou numa escuridão profunda, mas como eu estou nos teus braços, como eu estou nos teus braços, eu vou confiar. Gente, esse posicionamento, esse caminho para o coração de Deus, isso gera uma satisfação, um deleite único. Esse é o deleite de Deus, ser confiado. Esse é o maior prazer de Deus. Assim, Deus, Ele não fica com medo quando você confia nele. Deus não fica apavorado quando você confia nele. Do tipo assim: ai meu Deus, Ele está confiando em mim. Ela está depositando toda a esperança dela em mim. O que eu vou fazer? Não, isso não provoca medo. Isso não gera pavor em Deus. Isso gera alegria em Deus. Prazer no coração de Deus. É você confiar. Se você confiar em Deus, você nunca vai se frustrar. Confiar em Deus nunca vai aumentar os seus problemas, só vão diminuir os seus problemas. Está no meio da tribulação? Diga: Deus, eu confio no Senhor. Está no meio da tormenta? Diz: Deus, eu confio no Senhor. Está sem saída? Você diz: Deus, eu não sei como é que vai ser esse negócio, como é que vai terminar isso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Está demorando? Você vai dizer: Deus, não me importa o quanto demorar, mas eu vou sair daqui, não vou sair daqui até o Senhor me abençoar. Deus, não está acontecendo como eu queria, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não sei onde esse negócio vai terminar, não sei como vai terminar minha vida, minha história nesse negócio, mas eu confio no Senhor. Minha confiança está no Senhor. Toda falta de confiança gera um desconforto no coração de Deus. Toda falta de confiança tira o prazer de Deus em você. Toda falta de confiança tira a satisfação de Deus em você.
Deus vai continuar cuidando dos seus filhos, mas Ele vai continuar favorecendo os filhos, que traz para o coração dele prazer, que traz para o coração dele deleite. Favorecido é quem gera prazer ao coração de Deus. Segunda coisa, e eu termino com isso. Você gera prazer em Deus, tendo prazer com Deus. Você gera deleite em Deus, você tendo deleite com Deus. Alguém aqui quer que Deus cumpra o desejo do seu coração? Quem aqui quer que Deus cumpra o desejo do seu coração? Deus coloca um caminho para você. Deleite-te também no Senhor, e Ele considerará os desejos do seu coração. O caminho está fácil, hein? Deleita-te no Senhor. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer em Deus. Não esteja aqui porque teu pai te empurrou, tua mãe te obrigou, teu marido falou, você vai comigo hoje, senão... Você vai ver essa semana. Essa história pode ter começado assim hoje, mas ela vai terminar você tendo prazer de estar aqui na presença de Deus. Deus quer que você queira adorá-lo, Deus quer que você queira exaltá-lo, Deus quer que você queira glorificá-lo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 28, verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto eu o louvarei. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus se agrada das suas obras. Olha que texto lindo de Eclesiastes, Salmos 21, 6. Pois o abençoastes para sempre, tu enchestes de gozo, prazer, deleite com a tua face. Senhor Deus, a minha satisfação está no Senhor. Deus, o meu prazer está em Ti. Deus, a minha alegria está em Ti. Amigos, não é picar o cartão do serviço. Não é assinar o ponto de trabalho. Não é uma obrigação espiritual que você faz. É prazer na presença de Deus. É deleite com a companhia de Deus. É satisfação por estar com Deus. Fala para Deus, Deus, assim, o desejo do meu coração é dar para o Senhor prazer, é entregar para o Senhor, assim, satisfação, deleite. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, diz a palavra. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Deus está dizendo para nós assim, olha, se você confiar em mim, se você tiver deleite em mim, eu vou realizar o desejo do seu coração. Olha, a gente tem que tomar um cuidado nesses últimos tempos com a nossa vida, principalmente com deleite com a palavra de Deus. Vou te dar 3 exemplos aqui, por favor, não fique aborrecido comigo, é apenas uma correção de rota. Cuidado, não substitua a palavra de Deus, a Bíblia, por nada na sua vida. Por exemplo, você gosta de mensagens. Eu sei que muitas pessoas, elas ouvem muitas mensagens na internet. Está tudo bem, uma ferramenta incrível. Mas você não pode substituir as mensagens para ocupar a sua mente, sem você ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa abrir a Bíblia, você precisa ler o texto, você precisa deixar que Deus fale com você. Há muitos relatos das pessoas dizendo assim, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo nada. Não tem alguma coisa mais fácil assim para a gente entender a Bíblia? Irmãos, você não precisa entender. Você só precisa ter um encontro com Deus, um deleite. Olha, você pode estar lendo uma tragédia na Bíblia, como Absalão, o filho de Davi, que morreu pendurado numa árvore, num galho de árvore, por causa do seu cabelo grande e a maldade que ele estava fazendo contra seu pai. Mas se você ler a palavra de Deus, tiver prazer, Deus vai te encontrar com um versículo, um pequeno texto, e isso vai destacar para o seu coração. É Deus falando com você, é você dando prazer para Deus, lendo a palavra de Deus. Mensagens nenhuma substitui a palavra de Deus. Veja, o que você está recebendo aqui nessa noite
É um substrato daquilo que eu pesquisei e aprendi. Imagina, quem é que sai mais alimentado dessa conversa aqui? Sou eu ou é você? Sou eu. Porque aqui eu condensei, mastiguei, eu interpretei. E eu estou dando para você algo que é uma interpretação particular do que Deus falou. Mas quando você abre a Bíblia, Ele fala pessoalmente com você. Outra coisa, devocionais. Devocional, se você usa ele há muito tempo, ele já virou para você a pílula do preguiçoso. Não fique bravo comigo. Não fique bravo. O devocional é uma ferramenta excelente para você que tem dificuldade de conectar o seu coração, de tirar tempo para ler a palavra de Deus. Mas que tal você começar com o devocional e colocar o devocional de lado e ficar com a palavra de Deus? Deus quer te encontrar na palavra dele. Se você usa só o devocional para se alimentar, é pouco. Isso é uma pílula de preguiçoso. Você vai me cumprimentar quando a gente sair daqui? Que eu estou percebendo que não estou ouvindo nem suspiro aqui. Oh, Deus do céu, vou apanhar quando eu sair daqui. Não, gente, ontem eu vi uma propaganda de um devocional com caneca, com marca-texto, com um bloquinho de anotação. Eu falei, meu Deus do céu. A gente faz de tudo para facilitar a vida dos crentes hoje. Antigamente, quando se ia pregar uma palavra como essa aqui, o pastor falava assim, abre a Bíblia aí, e todo mundo ia abrir a Bíblia. Eu não faço isso porque não é que a gente perde tempo, a gente perde a conexão. Mas você entende que até o prazer de andar com a Bíblia a gente perdeu? A gente tem a Bíblia no celular e é ótimo, você pode acessar em qualquer momento. Mas, irmão, você precisa ter um encontro com a palavra de Deus. Você precisa ter prazer na palavra de Deus. Você tem que abrir ela, mesmo não entendendo o que você está lendo, Deus vai te encontrar. Se você se esforçar, Deus vai falar assim, nossa, aquele homem, aquela mulher, não está entendendo nada do que ele está escrevendo, do que está lendo ali, mas olha a dedicação dele, olha o esforço dele. Eu vou favorecer essa pessoa. Eu vou favorecer essa pessoa. Livros. É ótimo ler livros. Eu amo livros. Eu tenho uma pilha de livros em casa, que eu já li, e tem alguns livros que estão no plástico ainda, que eu não li. Está na fila. Um dia desses eu leio. Mas nenhum livro da face da terra substitui a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Tenha deleite com a palavra de Deus. Tenha prazer com a palavra de Deus. E Deus vai recompensar a sua vida. A palavra de Deus é para ser amada. É para ser lida. É para ser estudada. Ela precisa ser encontrada. Nós precisamos reencontrar a palavra de Deus. Nós estamos muito, assim, é comida de fast food mesmo. Comida rápida. Você já deve ter ouvido falar que todo o alimento que você vai ingerir, se você tiver que desembrulhar, desembalar, não é tão bom para a sua saúde. Mas toda comida que você precisa descascar, essa é saudável para você. A palavra de Deus é isso. Ame, ame. E Deus vai olhar para você e vai te favorecer. Eu estava ouvindo uma história, eu não lembro de quem agora, essa semana. Não posso falar isso aqui. Eu estava ouvindo a história da pessoa dizendo assim, minha mãe é analfabeta, mas, incrivelmente, ela aprendeu a ler a Bíblia. Ela não consegue ler nenhuma outra coisa, só a Bíblia. E a partir desse esforço dela de ler a Bíblia, sendo analfabeta, ela ganhou a família inteira. Só na família tem 5 pastores, fora as missionárias e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o poder da palavra de Deus. Nós precisamos resgatar a alegria de estar com a palavra de Deus. Você também pode acessar, provocar, assim, alegria, prazer ao coração de Deus, com oração. Não tenho tempo de falar sobre isso, com louvor e adoração, por agir com misericórdia na vida das pessoas, por andar com bondade, por andar em humildade,
você também por se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz assim: juro pela minha vida, pela palavra do soberano, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. O maior prazer que é gerado no coração de Deus é quando uma pessoa está vivendo no caminho errado e ela se converte. E outra coisa que nós como crentes perdemos: compartilhar a palavra de Deus. Quando você fala de Deus para uma pessoa, aquela pessoa ganha, ela é ganha por Jesus, isso gera alegria no coração de Deus. Você quer ser favorecido por Deus? Compartilhe o Evangelho. Fale de Jesus para as pessoas, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas Ele tem prazer daqueles que se desviam dos seus maus caminhos e sigam os caminhos de Deus. Pense nessas coisas nessa semana. Fique em pé, quero orar por você. Feche os seus olhos. Porque tão encarecidamente me amou, porque tão encarecidamente teve prazer em mim, eu também o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de vidas. Fartá-lo-ei com longura de vidas. E lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo que se você tiver prazer nele, Ele vai te colocar em um lugar alto. Ele vai promover o seu nome. Ele vai livrar você do dia da angústia. Ele vai te retirar do meio de angústia. E Ele vai te glorificar. E Ele vai te dar longos dias. E Ele vai mostrar a salvação dEle para você. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, porque ele se deleita no caminho do Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor os sustém com as suas mãos. Deus está dizendo para nós nessa noite, que se a gente agradar o coração dEle, se a gente trouxer deleite, se a gente trouxer prazer para o coração dEle, se a gente fizer o coração dEle bater mais forte, Ele vai vir e vai nos favorecer. Irmãos, eu quero andar nos princípios de Deus, no princípio da semente, no princípio do dízimo, no princípio da generosidade, no princípio de uma vida moral, no princípio de uma vida ética. Quero viver os princípios do mandamento de Deus, quero viver nos princípios das colheitas de Deus, mas eu quero aplicar tudo isso também por gerar prazer ao coração de Deus. Hoje eu estou fazendo aquela oração que Deus disse que os filhos de Israel viveriam se tivesse deleite nele. Eu quero morar em casas que eu não construí, não planejei. Eu quero tomar vinho de videiras que eu não plantei. Eu quero saciar a minha sede de poços que eu não cavei. Eu quero viver debaixo do favor de Deus. Eu quero investir a minha vida em provocar prazer ao coração de Deus, em provocar nele deleite, para que as pessoas olhem para mim e digam assim: por que você é mais favorecido do que eu? Por que você é favorecido em tudo que você faz? E eu posso dizer: eu provoco prazer no coração de Deus. Eu provoco deleite no coração de Deus. Deus vai se agradar daqueles que estão agradando Ele. Se você está com dúvida, se você de vez em quando tem alguns acessos de raiva com Deus,
Se você, assim, na sua angústia, você diz assim: eu não sei porque eu estou indo à igreja, eu não sei ainda porque eu estou insistindo nisso, eu não sei porque eu estou entregando meu dízimo e minha oferta, eu não sei porque eu estou esperando em Deus na minha vida. Você está machucando o coração de Deus. Vai como um homem, uma mulher de fé, atravessa as suas dificuldades dizendo: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu sei que Deus vai me livrar, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para trazer a minha bênção, para resolver os meus problemas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e que Ele te favoreça em tudo, porque você está dando, assim, prazer, deleite ao coração de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho.